Seja bem-vindo ao canal. Se você gosta de livros como O Homem Mais Rico da Babilônia, se você gosta de absorver conhecimentos para crescer na sua própria vida, já chegue aqui então nos ajudando a espalhar essa mensagem que dá bastante trabalho para produzir, mas claro, né, que é feito com muito carinho para ajudar pessoas inteligentes assim como você a se autoajudarem e expandirem suas consciências. Não custa nada e leva só uns 15 segundinhos. Como é que se faz isso? Inscreva-se, ative o sininho, optando por receber ali todas as notificações. Comente aqui embaixo o que você acha desse tipo de estudo. Eu quero saber também se você já conhecia esse livro maravilhoso aqui e, claro, se puder, divida conosco ali alguma história, alguma experiência que possa nos ajudar e contribuir aí para que o vídeo fique melhor ainda. E se gostar do que assistir aqui, deixe o seu joinha e compartilhe ao menos com uma pessoa. Tudo isso ajuda demais e eu fico muito, muito grato a você. Olá, eu sou Marcos Gravonski e te convido a partir de agora a embarcar numa fascinante viagem ao mundo do aprendizado sobre como ganhar dinheiro, poupar, investir e multiplicar esse dinheiro. Nosso mestre nessa jornada será o americano George Samuel Clayson, um homem talentosíssimo tanto na arte de escrever como também, claro, na arte de lidar com o dinheiro. E o livro de sua autoria que usaremos nessa fantástica viagem de conhecimento é o clássico O Homem Mais Rico da Babilônia. Aliás, esse é um dos livros mais influentes da atualidade entre as pessoas que gostam do assunto investimentos, criptomoedas, bolsa de valores e enriquecimento no modo geral. Algumas curiosidades sobre o autor e este livro aqui é que George Samuel Clayson, que começou sua carreira fundando uma editora, a Clayson Map Company of Denver, que foi, na verdade, a responsável ali por publicar o primeiro guia rodoviário tanto dos Estados Unidos quanto do Canadá, ele não escreveu esse livro aqui a princípio conforme nós o conhecemos. Ele escreveu e publicou, na verdade, uma série de panfletos contando histórias criadas por ele, onde o plano de fundo era ali sempre a antiga Babilônia. E com o apoio e patrocínio de bancos, empresas de seguro, imobiliárias naquela época, ele colocava então esses livretos gratuitamente à disposição dos clientes desses apoiadores. Então o que ele fazia era chegar num banco, vamos pensar assim num Bradesco só a título de exemplo, e ele mostrava aquela história inspiradora, né, sobre como cuidar do dinheiro, como fazer um bom investimento do seu dinheiro, que tinha, claro, a ver com o público que o banco atendia. E aí, então, ele falava lá com o presidente do banco, ou com a pessoa responsável, ele perguntava: quantos clientes vocês têm aí durante o mês passando pelas agências espalhadas no país? Aí, digamos que a pessoa respondesse 1 milhão de clientes. Então, ele sugeria presentear esses 1 milhão de clientes com aquele panfleto, na verdade era um livreto, tá? E aí ele imprimia então 1 milhão de exemplares com aquela história, com a logomarca do banco ou da seguradora, entende? Então era um presente que o cliente levava para casa, lia aquela história fantástica e acabava investindo melhor o seu dinheiro. E claro, né, de quem que ele lembraria? Daquele banco, daquela empresa, daquela seguradora ali que o presenteou. Então isso era uma troca muito bacana. Então essa foi uma grande sacada do Clayson, porque ele acabava fazendo muito dinheiro e tendo também um grande público que crescia cada vez mais no país inteiro. Então todo mundo passou a conhecer as suas histórias, inclusive esperar ansiosamente pelas próximas histórias. Só em 1926, aos 52 anos de idade, que os panfletos foram compilados na forma de um livro, como nós conhecemos hoje, e que leva então o título de uma das suas parábolas, que é O Homem Mais Rico da Babilônia.
E nesse estudo que nós começamos hoje, nós vamos utilizar a mesma didática que eu já utilizei no projeto O Segredo das Entrelinhas em livros como A Ciência de Ficar Rico e também Peça e Será Atendido. Ou seja, eu vou ler cada parágrafo com atenção e esmiuçar ainda mais o que o autor nos quis ensinar. Então eu leio para você e quando algo me chama a atenção, eu paro e eu comento. Procuro sempre fazer um estudo simples, com muita clareza e exemplos práticos do nosso próprio dia a dia, tudo para que você tenha o melhor aproveitamento possível do texto do autor. Eu lembro ainda que, a fim de honrar a memória do autor e também o empenho, claro, dos seus editores, eu sugiro fortemente que você adquira um exemplar oficial do livro impresso a fim de acompanhar com mais eficácia ainda o estudo. Se você desejar adquirir conosco, nós temos, tá? É só entrar em contato conosco. Nós temos tanto a versão impressa quanto também o audiolivro narrado de forma profissional para você com preço bastante justo. Combinado? Dito isso, nós vamos então adentrar ao maravilhoso livro a partir de agora, sem pressa e com muita atenção a fim de que você aproveite ao máximo essas informações. E nós começamos aqui pela leitura da quarta capa, tá? E o texto da quarta capa aqui ele diz assim: O Homem Mais Rico da Babilônia é um clássico sobre como multiplicar a riqueza e solucionar problemas financeiros. Então, a primeira pergunta que eu já faço aqui é: você deseja multiplicar a riqueza ou você tem problemas financeiros hoje a serem resolvidos? Porque em qualquer um desses dois casos, o livro O Homem Mais Rico da Babilônia vai nos atender de uma forma maravilhosa. Baseando-se nos segredos de sucesso dos antigos babilônicos, os habitantes da cidade mais rica e próspera do mundo, George Samuel Clayson traz soluções sábias e muito atuais para evitar a falta de dinheiro, não desperdiçar recursos durante tempos de opulência, buscar conhecimento e informação em vez de apenas lucro, assegurar uma renda para o futuro, manter a pontualidade no pagamento de dívidas e, sobretudo, cultivar as próprias aptidões, tornando-se cada vez mais habilidoso e consciente. Então, olha que interessante tudo que esse livro ele se propõe a fazer, e eu tenho certeza que nós vamos encontrar aqui, claro que vamos encontrar aqui, essas respostas para os nossos dilemas, para os nossos problemas com dinheiro. E, na verdade, o que acontece quando a gente lê de verdade, entende de verdade O Homem Mais Rico da Babilônia, é que a gente começa a ter uma nova consciência sobre o dinheiro, né? Porque a construção de riqueza, o nome já fala construção, então é algo que não acontece da noite para o dia. Ninguém de nós nasceu sabendo esse tipo de coisa. Infelizmente é o tipo de coisa que quase não se fala na família, infelizmente é o tipo de coisa que não se fala nas escolas nem nas faculdades. Então, a parte prática de lidar com o dinheiro, pouca gente sabe. É por isso que a maioria das pessoas tem problemas financeiros. E quando eu digo problemas financeiros, não quer dizer que a pessoa não ganhe dinheiro. Tem muita gente que consegue fazer muito dinheiro sim, mas não sabendo dos princípios que norteiam o dinheiro, elas acabam gastando de forma errada, elas acabam investindo de forma errada e acabam com isso, é claro, tendo problemas financeiros sem fim. Então, isso aqui serve para todo mundo, né? Para você que ganha um salário mínimo na atualidade e você pode construir riqueza a partir desses ensinamentos, e também vale para você que já ganha 100 mil, mas que de repente está gastando 110 mil por mês, ou seja, está se endividando em 10 mil todos os meses. Não adianta você ganhar, né, muito dinheiro se você não souber lidar com esse dinheiro. Então, o que esse livro basicamente vai se propor a fazer por nós é isso, é fazer com que a gente possa cada dia mais aprender a lidar com essa ferramenta maravilhosa que nós temos à nossa disposição, ferramenta para desenvolvimento em todas as áreas da nossa vida, que é o dinheiro. E vamos começar aqui então a leitura propriamente dita do livro O Homem Mais Rico da Babilônia. E ele começa aqui dizendo o seguinte: à nossa frente estende-se o futuro como uma estrada que se perde na distância.
E é verdade, né? Porque nós não sabemos até onde vai a nossa estrada. O que a gente sabe é que a gente olha para frente e a gente não vê o final dela, porque a gente não tem essa capacidade de saber até quando vai a nossa vida, até quando vai a nossa história. Ao longo dela, há ambições que queremos realizar, desejos que queremos satisfazer. Isso mesmo, quando você olha para a paisagem do seu futuro, quando você olha para as expectativas que você tem dos dias vindouros, com toda certeza, você parando para refletir sobre isso aqui, você sabe que existem ambições que você quer realizar na sua vida, que existem desejos que você quer satisfazer na sua vida, sim ou não? Fala para mim. Eu tenho certeza absoluta que assim como eu, você também tem. Por quê? Porque isso é inerente do ser humano, né? Isso faz parte do próprio ser humano, que ele crie cada vez mais desejos para ir se adaptando, ir crescendo, expandindo a consciência, adapta-se novamente àquela novo estágio e vai crescendo cada vez mais. E aí ele fala assim, para ver concretizadas essas ambições e desejos, precisamos ser bem-sucedidos em relação ao dinheiro. Quer dizer, se você olha para frente, para esse futuro que você deseja, para esse futuro que você imagina, mas se você não tiver condições financeiras, você não vai realizar esses desejos. Você não vai fazer com que essas suas expectativas se concretizem. Para que isso ocorra, para que isso aconteça, você precisa ter acesso livre e irrestrito ao dinheiro, porque é o dinheiro que vai fazer com que você realize essas coisas. E aí ele continua dizendo assim, olha, use os princípios financeiros apresentados nas páginas que se seguem. Use, tá? Então quer dizer, estude conosco, mas aplique no seu dia a dia. Use os princípios financeiros apresentados nas páginas que se seguem. Deixe que eles o tirem das dificuldades acarretadas por uma carteira vazia e lhe proporcionem a vida plena e feliz que uma carteira cheia pode tornar possível. É isso. Quando você entender e aplicar, você vai começar a ter um novo relacionamento com o dinheiro. E aliás, eu quero até fazer uma pausa aqui, porque eu sei que muitos de vocês já fizeram comigo o estudo A Ciência de Ficar Rico, outros de vocês talvez já tenham assistido alguma aula gratuita aqui no canal, aqui no nosso canal, aliás, ou então no Clube O Segredo das Entrelinhas, seja onde for. Mas o livro A Ciência de Ficar Rico, ele trata da riqueza de uma maneira mais metafísica, tá? Então nós entendemos ali muitas coisas de como se constroem as riquezas materiais no mundo não físico, né? É basicamente dali que vem o nosso entendimento. Nesse livro aqui, você vai aprender coisas muito práticas do seu dia a dia, desde você entender o que você deve fazer quando o dinheiro vem às tuas mãos todos os meses, ou todos os dias, ou todas as horas, ou todos os anos, né? Não importa quantas vezes você tem entradas de dinheiro, como é que você se relaciona com esse dinheiro que chega na sua vida e com o dinheiro que sai da sua vida, essa energia de troca que acontece. Então tudo isso você vai entender aqui de uma maneira muito simples e muito prática, porque esse livro vai ser realmente, apesar de que são histórias narradas de uma forma fictícia, claro, histórias de um tempo, né, onde a humanidade sabe que os babilônios foram o povo mais rico da história, era um povo, né, muito à frente do seu tempo em relação às finanças, e por isso que ele criou essas histórias ambientadas ali na Babilônia. Então, você vai entender então por que foi tanto sucesso esses panfletos, depois que virou um livro, virou um sucesso maior ainda, e continua sendo nos dias atuais mais de 100 anos, aí, ou quase 100 anos da sua publicação. Porque realmente aqui ele vai tratar de como você lidar com o dinheiro no seu dia a dia, a forma prática de lidar com o dinheiro. Então, concluindo aqui, ele diz assim, olha, como a lei da gravidade, esses princípios são imutáveis, são universais e imutáveis. Espero que lhe propiciem, como o fizeram para muitos outros, os meios eficazes para uma carteira cheia, uma bela conta bancária e um satisfatório progresso financeiro. Como a lei da gravidade, esses princípios são universais e imutáveis. Então aqui ele também faz uma colocação
para lembrar de que apesar de que é narrado de uma forma de um romance, de contos, vamos dizer assim, que formam uma narrativa literária dessa que eu acabei de falar, mas na verdade o que ele está tentando passar são princípios universais. E aqui, claro que com essa frase que ele diz aqui, que são, assim como a lei da gravidade, esses princípios são universais e imutáveis, ele está dizendo que sim, é científico, é o mesmo que o Wallace Wattles falou em A Ciência de Ficar Rico, é o mesmo que outras pessoas que tratam do assunto lei da atração de uns anos para cá, autores conhecidíssimos, como no caso ali, Esther Hicks, né, com o livro Peça Ser Atendido, essas pessoas, elas estão falando da parte que a gente não enxerga. Então ele está dizendo que sim, está apoiado nisso também, está apoiado na ciência também, essas ideias dele, mas ele vai tratar mais de administração do dinheiro e de mentalidade certa para você realmente conseguir ganhar mais dinheiro, saber poupar o dinheiro, saber gastar o dinheiro, saber usufruir dos prazeres dessa vida, saber investir para o futuro e assim por diante. Ok? Tranquilo até aqui? Bom, aí tem o sumário aqui do livro, que ele vai falar sobre o autor e seu livro, depois tem o prefácio, e aí nós temos aqui as parábolas, tá? As parábolas que vão ser contadas no livro O Homem Mais Rico da Babilônia. E começa com a parábola O Homem que Desejava Ouro. É uma história muito bacana de um cara chamado Bansir, que é o construtor de carruagens lá da Babilônia, uma história muito legal. Ele e o seu melhor amigo, Cobb, o músico, eles vão ter ali um diálogo e eles vão atrás de soluções para a falta de dinheiro na vida deles. É muito legal. Depois teremos o Homem Mais Rico da Babilônia. Então, a história, né, principal, a parábola principal se passa por aqui, que é, na verdade, a história de um homem que na verdade é a história do homem que é amigo desses dois ali na outra parábola, né? Então, quando essa parábola terminar, você vai perceber que eles vão pegar um grupo de amigos e vão até o homem mais rico da Babilônia, que é amigo de infância deles, que se tornou o homem mais rico da Babilônia, e eles vão procurar então a sua sabedoria. Então essa parábola que tem o título aqui, O Homem Mais Rico da Babilônia, vai contar então aí das experiências do homem mais rico da Babilônia. Depois nós teremos 7 soluções para a falta de dinheiro. Então ali nós vamos aprender numa outra história, né, como você pode realmente, porque existem várias soluções para a falta de dinheiro imediata, a médio prazo, a longo prazo e assim por diante. Então, 7 soluções para a falta de dinheiro. Teremos ainda encontrando a deusa da boa sorte. Quer dizer, pessoas que arriscam em jogos, pessoas que acreditam que a sorte sorri para uns, mas que não sorri para eles e assim por diante. Então, tudo isso vai ser ali dissecado, esse assunto ali, no Encontrando, né, que é a outra parábola, né, no capítulo Encontrando a Deusa da Boa Sorte. Depois teremos as 5 leis de ouro, também é fantástico, porque são princípios que a gente vai aprender que vai fazer com que você enxergue de uma outra maneira a sua vida financeira, você enxergue de uma outra maneira aquilo que você pode e deve fazer no seu dia a dia com o seu dinheiro. Teremos ainda uma outra parábola interessantíssima, que é o emprestador de dinheiro da Babilônia, que vai trazer muitos ensinamentos sobre segurança de investimento, sobre a ambição e também a ganância, né, a diferença de uma coisa para outra, a honestidade, vai trazer ali muitas reflexões sobre isso. As muralhas da Babilônia, também falando sobre segurança, falando sobre confiança, falando sobre muitas outras coisas importantes que, na verdade, é como eu falo, aqui não vai tratar apenas do dinheiro em si, né? Claro que a maior parte do tempo vai falar exatamente disso, né? Literalmente de dinheiro, mas os princípios que vão ficando ali por trás, que você vai começando a compreender, você vai começar a olhar e falar assim, caramba, agora eu entendi por que isso aconteceu comigo, porque eu agia exatamente assim como essa parábola e assim por diante, ok? Depois teremos o negociante de camelos da Babilônia, que vai falar inclusive sobre dívidas, né, sobre o problema das dívidas e como ela escraviza uma pessoa. Depois nós teremos ainda
As Tabuinhas de Argila da Babilônia, que também vão falar sobre endividamento, que é uma sequência, na verdade, ali do Negociante de Camelos também. Então, o George Samuel Clayson ele foi muito, muito inteligente, porque ele foi deixando sempre assim, como se fossem capítulos de série ou de novela, né, que quando está terminando, fica um gostinho de quero mais para você saber o que aconteceu. Então ele foi dando sequência às conversas ali nas próximas parábolas, né, que ele foi criando. Por isso que essa série de panfletos, antes de virar livros lá atrás, antes de virar um livro, elas foram muito bem aceitas nos Estados Unidos inteiro, né? A maioria da população americana conheceu essas histórias na época, porque realmente ele conseguiu construir essas histórias de uma forma a deixar sempre com gostinho de quero mais. Aí depois, então, inclusive das tabuinhas aqui de argila da Babilônia, é muito legal porque vai contar a história, né, desse negociante de camelos lá da Babilônia, e vai contar a história ali de como ele saiu da escravidão das dívidas, e literalmente ele foi escravo mesmo, né, depois ele, claro, conseguiu a liberdade dele, e aí ele criou então um sistema de divisão do dinheiro que vinha, ou dos ganhos que ele tinha, né. Ele fez uma divisão para poder pagar as dívidas, poder ter lazer, poder poupar para o futuro, poder comprar coisas, poder se alimentar e assim por diante. Então ele fez uma divisão tão bacana e tão perfeita, que na verdade depois a gente vai entender ali na história que né, milhares de anos depois, então os arqueólogos acharam essas tabuinhas, e aí então um casal de professores universitários estavam estudando as tabuinhas. Eles também conseguem sair então das suas dívidas aplicando na atualidade, ou seja, então demonstrando que aquilo que era um pensamento certo naquela época, ele funciona também no dia de hoje. Por quê? Porque são princípios, e quando você utiliza princípios, os resultados com certeza são muito semelhantes. Depois teremos o Homem de Mais Sorte da Babilônia, muito bacana também, que vai falar de crescimento, vai falar de lealdade, vai falar de honestidade, vai ser muito legal. E no final nós teremos um esboço histórico também da Babilônia, para a gente entender um pouquinho aqui desse livro. George Samuel Clayson nasceu em Louisiana, Missouri, em 7 de novembro de 1874. Frequentou a University of Nebraska e serviu no exército americano durante a guerra entre a Espanha e os Estados Unidos. Começando uma longa carreira no mundo editorial, fundou a Clayson Map Company of Denver, no Colorado, e publicou o primeiro atlas rodoviário dos Estados Unidos e do Canadá. Em 1926, lançou o primeiro de uma série de panfletos sobre economia e sucessos financeiros, utilizando parábolas ambientadas na antiga Babilônia para ilustrar suas lições. Tais panfletos eram distribuídos em grandes quantidades pelos bancos, companhias de seguros e empregadores, e tornaram-se familiares a milhões de pessoas. O mais famoso sendo O Homem Mais Rico da Babilônia, a parábola título deste livro. Estas parábolas babilônicas tornaram-se um clássico moderno entre os livros de autoajuda. E, aliás, como já citei em algum momento ali, nós vemos hoje, né, eu gravei algum tempo atrás o audiolivro do Homem Mais Rico da Babilônia, que inclusive eu tomei um strike do YouTube, e aí eu acabei apagando na época ali, né, fiquei um pouco nervoso, não deveria ter apagado, deveria ter rebatido, até porque depois eu descobri que foi uma denúncia falsa, não tinha nada a ver com a editora, com a HarperCollins, né? Mas na verdade depois eu fui perceber também que já tinha se espalhado pela internet. Então hoje, se você buscar ali O Homem Mais Rico da Babilônia, a grande maioria dos canais que utilizam a minha gravação, né? Baixaram e postaram lá nos seus canais. E eu acabei então ficando sem, mas eu vou colocar novamente, inclusive nos próximos dias, o audiolivro para vocês. E o audiolivro, ele é muito interessante porque o que eu senti na época, inclusive, em que ele estava ali, né, no canal, e que trazia 2, 3 mil pessoas todos os meses como inscritos para o canal,
que a maioria dessas pessoas que vinham eram pessoas que estão interessadas em criptomoedas, investimentos, bolsa de valores, day trade, esses assuntos ligados a investimentos, né? Então eu fico vendo como é interessante, né? Porque é um livro tão antigo, são histórias criadas lá no começo do século passado e também e ainda foram, na verdade, assim, pensadas num tempo mais antigo ainda, que era a Babilônia, só que, na verdade, está sempre atual, né? O que ele terminou dizendo aqui, que tornou-se um clássico entre os livros um clássico moderno, né, entre os livros de autoajuda, porque as pessoas buscam muito mesmo, de verdade, esses ensinamentos. Então, o que você está prestes a tomar contato a partir de agora é fantástico, é um ensinamento assim que realmente, se você meditar e aplicar na sua vida, com certeza vai te ajudar bastante, ok? E aqui então, na aula de hoje, nós vamos terminar aqui a aula de hoje trazendo o prefácio para você, e se alguma coisa interessante for saltando aos olhos, nós já vamos explicando no mesmo estilo que nós vamos fazer todas as aulas. E o prefácio diz assim: nossa prosperidade como nação depende de nossa prosperidade financeira como indivíduos. E aqui eu já faço a primeira pausa. Eu lembro que lá atrás, nos anos 90, quando o Paulo Coelho deu algumas entrevistas, né, que estão gravadas aí para quem quiser assistir, né, tem no YouTube, numa das perguntas que fizeram para ele na época, eu lembro muito bem, é que a lenda coletiva, né? Existe a lenda pessoal de cada um, ou seja, aquilo que você sente ter nascido para você fazer na sua vida. Existe a lenda coletiva, o inconsciente coletivo, como o Jung descreveu lá nos seus estudos, né? Nos seus livros e tal. O inconsciente coletivo, ou seja, existe também uma lenda coletiva. São as pessoas, nós estamos ligados, interligados de alguma forma, e não percebemos ou não acreditamos muitas vezes ou não sabemos, mas nós estamos todos interligados, né? Todas as coisas são uma coisa só. A gente veio do mesmo lugar, da mesma fonte de energia, e tudo é feito da mesma matéria, tudo é feito da mesma coisa, só modifica a maneira com que essa coisa se expressa no universo, né? Isso aqui se expressou como papel e como tinta e virou livro. Você e eu nos apresentamos como seres humanos. Isso aqui atrás é um tratamento acústico ali de espuma, enfim, né, isso aqui é um botão, isso aqui é um microfone. Cada coisa se expressa no universo como uma coisa diferente, mas na verdade tudo vem do mesmo lugar, tudo é a mesma coisa. E aí quando o Paulo Coelho, então, eles perguntavam sobre a lenda coletiva do país, ele falava assim que esse era o erro, né? As pessoas acharem que vai chegar um governante, ou que vai acontecer uma lei, ou que vai acontecer alguma coisa que vai mudar a vida de toda a população da noite para o dia, de uma hora para outra, de todo mundo ao mesmo tempo. Só que ele fala, não, tudo começa na lenda pessoal, é cada um buscando melhorar-se a si mesmo, para que possa, se tornando alguém melhor, mais consciente, inclusive ajudar outros a despertarem, e assim o mundo vai se tornando, o país vai se tornando um país melhor, e se todos os países continuarem fazendo isso, o mundo se torna um lugar melhor. Quando no início aqui do prefácio, o George Samuel Clayson está falando sobre isso, nossa prosperidade como nação depende de nossa prosperidade financeira como indivíduos, é a grande realidade. As pessoas estão muito focadas em que o governo faça, em que novas leis aconteçam, em que pessoas ajudem, e esquecem-se de que essa mudança tem que começar em você, né? É você que muda a sua vida financeira e mais ninguém, porque a partir do momento que você estuda, tem consciência disso, aplica na sua vida, você começa a ter resultados diferentes, e quanto mais você alimentar esses resultados, que muitas vezes começam sendo pequenos resultados diferentes, mas quando alimentados eles vão se tornando maiores e maiores e maiores. Quando você faz isso, você começa então a construir um país melhor, construir um mundo melhor. Este livro lida com o sucesso de cada um de nós. Sucesso quer dizer realizações como resultado de nossos próprios esforços e aptidões. Então, o que é sucesso? Lá o Earl Nightingale, ele falou lá nos anos 1950, né?
ele falou que sucesso é a realização progressiva de um ideal de valor. Ou seja, você define qual que é o ideal de valor para a sua vida e você então começa a buscar esse alvo, essa meta. E então o que é ter sucesso, segundo Earl Nightingale? É você ir crescendo um pouquinho a cada dia, se aproximando desse ideal que você tem de valor para a sua vida um pouquinho a cada dia. Isso é sucesso. E aqui corroborando para isso, né, o livro está dizendo aqui também, este livro lida com o sucesso de cada um de nós, como indivíduos. E aí ele conclui dizendo assim, sucesso quer dizer realizações como resultado de nossos próprios esforços e aptidões. Para o que você tem aptidão? Para o que você nasceu? O que você gosta de verdade de fazer? Quando você começa a ter realizações através disso, você está adquirindo o sucesso, está atingindo o sucesso. Então, primeira coisa, sucesso não é um pacotão de presente com a vida perfeita com um embrulho laço vermelho de fita em volta dessa caixa. Não existe isso, vida pronta. Até porque muitas pessoas que ganharam em loterias, por exemplo, a grande maioria delas voltaram a ser pobres e muitas vezes mais pobres e endividados até do que eram antes, porque depois tiveram muito dinheiro, se endividaram ainda mais. Então, não adianta cair o tal pacote pronto. O que adianta é construir pedacinho por pedacinho, tijolinho por tijolinho, dia após dia, crescimento após crescimento, consciência após consciência, para você ir expandindo isso, porque aí você constrói uma vida que não vai ser um castelo construído sobre areia, mas sobre a rocha. Você vai ter realmente ali fundamentos que você passou por aquilo ali, mas aprendeu as lições e cresceu, e quando o crescimento vem, ele vem para a vida toda. Uma preparação adequada é a chave do sucesso. Uma preparação adequada é a chave do sucesso. Então, nesse momento, você começa a ter uma preparação adequada agora sobre essa questão financeira. Então, se você não está conseguindo realizar as coisas que gostaria em termos financeiros, é porque você ainda não atingiu esse sucesso. E nós estamos buscando atingir esse sucesso fazendo o quê? Estudando, nos preparando. Uma preparação adequada é a chave para o sucesso. Nossos atos podem não ser tão criteriosos quanto os nossos pensamentos. Nosso modo de pensar pode não ser tão judicioso quanto nossa compreensão. Este livro, que apresenta soluções para a falta de dinheiro, tem sido considerado um guia para o entendimento financeiro. Seu propósito é realmente esse: oferecer àqueles que ambicionam o sucesso financeiro um insight que os ajudará a ganhar dinheiro, poupá-lo e fazer com seus lucros ainda mais dinheiro. Por isso que eu faço mais uma parada aqui e falo, tem gente que muitas vezes ganha um salário mínimo, mas ela consegue poupar, ela consegue mesmo assim distribuir o seu dinheiro de uma forma que ela consegue poupar uma parte e ela acaba construindo a casa dela, conseguindo ali alguma coisa na vida dela, e outras pessoas que ganham muito mais dinheiro não conseguem. Por quê? Porque essa pessoa aprendeu a lidar melhor com o dinheiro. Claro que tem muita gente que também, sem saber disso que nós estamos estudando, elas ficam apenas nessa questão do poupar, né? Então elas não se dão prazer nenhum na vida só para poupar o dinheiro para construir alguma coisa. Só que como elas não têm uma mentalidade de riqueza, elas param naquilo ali. Então elas passam a vida inteira economizando, se privando de muitas coisas, ou da maioria das coisas, para construir, por exemplo, uma casinha própria pequenininha ali, mas é dela. Então ela morre dizendo que tem uma casa própria, mas ficou naquilo, porque também não desenvolveu essa questão de você fazer o que você poupou trabalhar para você e trazer mais lucros para você. Nas páginas seguintes, voltamos no tempo à Babilônia, o berço onde foram alimentados os princípios básicos de finanças, agora reconhecidos e usados no mundo inteiro. O autor sente-se feliz em estender a seus novos leitores o desejo de que essas páginas possam conter para eles a mesma inspiração para o crescimento da conta bancária, sucessos financeiros estrondosos e a solução de problemas pessoais com o dinheiro
tão entusiasticamente relatados por leitores de costa a costa dos Estados Unidos. Claro que naquela época que ele escreveu isso aqui, esse prefácio, era um material só conhecido nos Estados Unidos, mas que já tinha muitos depoimentos de pessoas que aplicaram esses princípios e deram certo. E é o que ele está desejando para nós também, então, no início dessa jornada. A todos os homens de negócios que distribuíram estas narrativas em tão generosas quantidades, a amigos, parentes, empregados e associados, o autor aproveita a oportunidade para expressar-lhe sua gratidão. Nenhum respaldo pode ser mais valioso do que a desses homens práticos que apreciaram seus ensinamentos, porque eles, por si mesmos, conseguiram importantes êxitos ao aplicar os princípios verdadeiros que o presente livro defende. Então, quer dizer, esse agradecimento, claro, era um agradecimento até para fazer uma moral ali com os seus patrocinadores, seus apoiadores desde o início, mas o que ele fala é uma realidade. As pessoas não comprariam quantidades, né, de milhões de exemplares daqueles panfletos para distribuir para os seus clientes, associados e funcionários e tal, se não entendessem que aquilo estava dando retorno. É claro que as pessoas que investiram nesse projeto lá atrás dele, essas pessoas entenderam que sim, funcionava, porque quando as pessoas liam isso, elas se tornavam mais conscientes sobre o dinheiro e começavam a investir mais. Então vamos pegar um exemplo do banco que eu usei ali no início. A pessoa, né, eles investiam ali comprando alguns milhões de exemplares, distribuíam para as pessoas, só que aquelas pessoas que realmente liam e entendiam, elas começavam a cuidar melhor do dinheiro. Então uma pessoa que ganhava um salário mínimo na época e tinha uma pequena poupança ali no banco, daqui a algum tempo essa pessoa crescia financeiramente, estava ganhando 10 salários mínimos e estava fazendo mais e mais investimentos, inclusive investindo em fundos diferentes no próprio banco. Então, claro que isso ajudou no crescimento de todas as pessoas. Então, a pessoa que recebia a informação, ela crescia e as instituições que investiram e os empresários que investiram também viram isso dando resultado. Então, claro que isso aqui é uma chancela, né, de dizendo realmente funciona. A Babilônia tornou-se a cidade mais opulenta do mundo antigo, porque seus cidadãos eram o povo mais rico da sua época. Eles sabiam estimar o valor do dinheiro e praticavam princípios financeiros saudáveis na aquisição de dinheiro e na ideia de poupá-lo e de fazer com que suas economias produzissem mais dinheiro ainda. Conseguiam para si mesmos o que todos nós hoje desejamos, uma renda para o futuro. George Samuel Clayson. Aliás, você vê que interessante, né? A Babilônia realmente, né, se tornou a cidade mais opulenta da história, quer dizer, a cidade que tinha maior riqueza, que ostentava, que era conhecida, era famosa, porque realmente tinha o maior número de pessoas ricas, né? Não seria a mesma coisa se apenas uma ou outra pessoa tivesse muita riqueza, mas ali a maioria dos cidadãos tornaram-se ricos. E nós vamos ver, inclusive, ali, que quando o rei chama o Arcade, que é o homem mais rico da Babilônia, né, da história, para ele ensinar as pessoas, né, como ele ficou rico e se era possível ensinar isso, ele disse, claro que é possível, tudo que a gente aprende é possível ser ensinado. Então, quando ele ensina as pessoas, elas começam a ter principalmente essa ideia aqui que ele fala aqui sobre eles entenderem, né, estimar o valor do dinheiro. E aí ele fala assim, praticavam princípios financeiros saudáveis. Ou seja, o que é um princípio saudável? É um princípio equilibrado na aquisição de dinheiro e na ideia de poupá-lo, de fazer com que suas economias produzissem ainda mais dinheiro. Então todo esse livro ele vai trazer essas parábolas, né, nos inspirando a fazer o mesmo, nos inspirando a entender que todo o dinheiro que vem à tua mão é uma energia. Agora você não pode pegar essa energia e jogar ela à toa. Né? Se você fizer isso, você não consegue acumular energia. E você precisa entender, então, que existe uma parte dessa energia para os teus gastos pessoais, existe uma parte dessa energia para você se alegrar e se divertir e ter prazeres, existe uma parte dessa energia para você pagar as suas dívidas, para você, né, que tem dívidas, para você, né, dispor desse dinheiro para ir pagando e quitando essas dívidas. Existe uma parte que é só sua, do seu enriquecimento, é a primeira parte, aliás, e ninguém deve mexer, aquilo ali é para o seu enriquecimento pessoal. Existe uma outra parte que você tira para fazer planejamento
planejamento de compras e assim por diante. A gente vai aprender tudo isso, claro, aqui durante o livro, mas é importante essa compreensão de que é uma construção de uma mentalidade saudável sobre o dinheiro, o que esse maravilhoso livro, O Homem Mais Rico da Babilônia, ele vai sugerir, para que a gente entenda o que realmente é a energia do dinheiro, para que a gente passe a amar realmente o dinheiro com o respeito que ele merece, e a gente possa fazer um bom uso e uma boa distribuição dessa energia, para que essa energia cada vez retorne mais e mais para as nossas vidas. E nós teremos então, na próxima aula, teremos aqui então a primeira parábola, que é o homem que desejava ouro. Eu espero que você tenha gostado dessa aula introdutória, agradeço de coração, né? Deixa os seus comentários aí do que você achou da aula, isso é sempre muito, muito bem-vindo. Nós estamos à sua disposição. Não esquece, estamos apenas iniciando um caminho maravilhoso de compreensão sobre o relacionamento que devemos ter diariamente com o dinheiro para que nós possamos crescer na vida financeira, e tudo isso então será atingido aí ao estudar e aplicar os princípios do homem mais rico da Babilônia. Gratidão de coração e até a próxima aula.